Eu gosto de analisar, ou começar analisando, sempre o modelo estrutural da linguagem, visto que o Senhor é o Verbo que se fez carne, e verbo é língua, é linguagem, na verdade. E a primeira leitura diz o seguinte: como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. A gente não pode se esquecer que nós estamos falando de um como, de que nós estamos falando de uma maneira que não se efetua espontaneamente, não é uma única vez que é necessário ver o Senhor no caminho, porque afinal são muitos os caminhos. Mas é interessante que nós tenhamos visto o Senhor. Isso tem a ver com l'envasinement de sujet, que é quando o homem consegue se enxergar e se ver diante de si, diante do outro, de modo que ele passa a pregar em Damasco. É como se a visão que ele tivera do Senhor trouxesse-lhe tanta verdade a ponto de que ele quisesse ou se sentisse com aquela inquietação de fazer com que os outros também o vissem. E obviamente por causa disso queriam matá-lo, porque sempre vão querer matar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. No entanto, no finalzinho da primeira leitura, diz que a igreja na Judéia, na Galileia, progredia no temor do Senhor, progredia no temor do Senhor, e a gente vai falar sobre o que é o temor do Senhor. E, portanto, uma conjunção E aqui aditiva, ela adiciona algo. Crescia com a ajuda do Espírito. Crescia. De modo que eu não acredito que se possa crescer, tanto financeiramente, como dizem os coaches, quanto internamente, como diz Platão. Não há possibilidade desse desenvolvimento do Espírito. Feito pelo Espírito, não feito por mim. Claro. Eu preciso me entregar a essa visão, esse envasinement, passar por ele de um modo, de uma forma. Eu acho que, na verdade, isso é a questão do ser de fato batizado, ser emergido no mundo através de uma visão. O Salmo já vem muito interessante para mim. Ele convoca o povo a louvar ao meio a grande assembleia. A gente devia se perguntar o que seria a grande assembleia. E ele continua explicando, dizendo: cumprir os votos ante aqueles que o temem. A gente está falando de novo do temor do Senhor. A gente está falando de novo de uma Jerusalém que mata profetas, mas de uma Judéia que crescia nesse momento no temor do Senhor, tendo visto o Senhor. E por isso, espontaneamente, como o Espírito, pelo Espírito que a gente não vê, que a gente não sente, não tem como ufanar, cheirar. Acho que a próxima moda tem que ser os crentes que têm um olfato apurado e conseguem sentir a presença. Sentir mesmo, com smell the Spirit. Agora, eu acho importante cumprir os seus votos perante aqueles que o temem. Se a gente colocar isso na negativa, a gente pode perceber que então não é tão necessário cumprir os meus votos perante aqueles que não o temem. Esses votos que não são feitos
ante aqueles que o temem, eu acho que tendem a ser considerados pecados hoje. Então, eu tenho uma pessoa que eu não respeito de modo algum, eu não vejo que essa pessoa possa ser respeitável a nível de me submeter à sua liderança. Então, não adianta eu cumprir votos perante essa pessoa. Ou não cumprir os votos perante essa pessoa também seria um grave problema. Um grave problema de não ter passado pelo envisionnement, de não ter passado pelo encontro com o Senhor, com o que a gente vai chamar de Deus. Mas, se eu cumpro os meus votos ante aqueles que o temem, as pessoas que eu respeito, as minhas decisões, as minhas promessas, o meu destino está traçado perante aqueles que o temem, tendo passado por esse envisionnement. Eu acho que a gente consegue ir deixando muitas coisas pelo caminho. Mas se esse ideal acontecesse, vossos pobres comerão e saciar-se-ão. Não há por que ter pobreza, não há por que ter essa noção de finitude das coisas como uma aceitação passiva, uma aceitação de Jó. Não é o que o texto propõe. E os seus corações terão vida para sempre. Vida para sempre. A vida eterna. Aquela que era antes, agora e vai ser depois. De que eu acredito que ninguém vai escapar. De forma que os que voltam para o pó o louvarão. É necessário louvar a morte. Eu acho que eu não cliquei em nada aqui. Não, cliquei sim. É necessário louvar a morte. É necessário aceitar que a morte é um processo de fim. E que esse fim não é necessariamente o fim da vida, mas o fim de um projeto, o fim de um propósito, o fim de um desejo maníaco, o fim de uma esperança tola, uma esperança boba, uma esperança frágil. E a obra que o Senhor realizou ao novo povo que há de vir se mostrará. Eu acho que no final o que a gente queria saber, ou precisaria saber sobre a gente mesmo, é se, tendo sido eu um agente que me vejo, tendo visto esse envisionnement, acho que passei por ele, mas é interessante a gente saber como que você passou por ele, me conte. Julgando ser, até aqueles que não julgam ser e que fazem questão de não ser, eu acho que é importante esse texto de como você se vê ou como você será visto. Porque sendo platônico e acreditando na vida eterna, a vida eterna se continua pela memória daqueles que ficaram, e a memória vai décadas. Até que você... Não acho que sublime, eu falo da minha bisavó espanhola com tanta frequência que eu não acredito que isso já faz quase um século. Essa é a imortalidade. Primeiro João vem primeiro. João é lindinho, maravilhoso, mas ele gosta bastante do subjuntivo. O subjuntivo é aquilo que é o ideal, é aquilo que não tem, aquilo que não existe na realidade. Então ele está dizendo para pessoas que não têm esse verso que nós vamos ler,
como a sua realidade. Não é a realidade para eles. Por isso que se usa o subjuntivo. Senão a gente usaria ali um advérbio, a gente intuiria melhor, mas no indicativo. Não amemos da boca para fora, mas com ações de verdade. Eu acho difícil encontrar a verdade. Fora ainda desse envisionnement, le sujet, que a gente passa diariamente, precisa se passar. Eu acho difícil me encontrar a verdade. Para nós, para mim é difícil, eu erro o tempo todo em busca da verdade. O que traz a questão interessante de que se somos da verdade, o nosso coração tem que estar sossegado. Agora, o nosso coração, quando não está sossegado, a gente está sendo de verdade quando o coração não está quando não está sossegado? Eu acho que é quase uma coisa para os psicólogos terem isso. De que um coração desassossegado, em estado de pânico, fora da realidade, como um esquizofrênico, qual deles está mais próximo de sossegar o coração por conhecer a sua verdade? Mas ainda que você não acredite na sua verdade, ou que você não a tenha, ou que você não tenha passado por esse envisionnement, esse texto é lindo. Isso gera muita culpa não ter passado por esse envisionnement, porque tudo vai dando errado na vida. Mas tem uma coisa linda que é, se o teu coração biológico, aristotélico, se a tua carne te acusa, eu acho o coração central da vida nesse momento histórico aqui. Então, se aquilo que você produziu como cultura material te acusa, Deus é maior do que o coração. Deus é maior do que a cultura material que você acumulou. Então, é um outro convite ao envisionnement de Paulo. De modo que vocês tenham confiança diante de Deus. E é só assim que a gente passa a poder ousar pedir qualquer coisa. É interessante a expressão qualquer coisa. Qualquer coisa. Ou coisa qualquer. Porque as pessoas andam pedindo coisas qualquer. Coisas qualquer. Quaisquer. Coisas quaisquer, por favor, letrado. E não o qualquer coisa. É a questão que você falou da montanha. E a montanha para o fundo do mar é uma coisa que as pessoas não andam pedindo mais. Elas querem uma intervenção naquilo que elas fazem mesmo, naquilo que elas podem fazer, naquilo que elas têm que lidar. Elas pedem intervenção nesse nível. E nesse nível não dá, não. Nesse nível não dá. Então, qualquer coisa. Né? Da coisa qualquer. Desculpa, no nível da coisa qualquer, quando você ficou diminuto, você pulou. Qualquer coisa qualquer, assim, tipo, o ralo entupiu, você está clamando Deus para essa coisa qualquer. Mas quando a gente souber aprender a qualquer coisa, a gente pedi-la, tendo crescido no temor de Cristo, e aí ele coloca uma comparação de o que é crescer no amor de Cristo, amando, e de novo um subjuntivo, porque isso não está acontecendo, amemos uns aos outros como mandamento dado.
Esse é terrível, até pra mim que sou padre. Porque o convite maior de Jesus, além do amar ao próximo como a ti mesmo, é amar ao seu semelhante como eu vos amei. E ele não pegou leve. Não pegou leve. Como eu vos amei. É terrível. Porra. Meu Deus, amar a mãe como Jesus amou alguém, imagina. A pessoa viver frustrada com uma relação péssima da mãe, se ela não entender isso. Tipo, é de cara impossível. É melhor desistir logo. Então, apenas se Deus permanecer em você pelo Espírito, através daquele evangelho de sujet que nós falamos, aí sim, quando você pedir qualquer coisa, lhe será dado. E o nosso querido Jesus, oh Deus verdadeiro, aleluia. Ah, é carismático. Ele Xalabanaba, Xúrias. Eu sou a videira verdadeira. As pessoas só se atêm a esse verso. É. Mas há um agente aqui dizendo: o meu pai é o agricultor. E é interessante a gente pensar nas plantas, né? Eu sou meio agricultor, coitado dos agricultores, mas eu sou meio agricultor por conta das plantas, sabe assim? Às vezes dá uma pena grande, uma grande pena. Cortar, por exemplo, aquela coisa linda, precisa muito de uma poda. Mas dá uma dó, assim, uma coisa estranha, tem que cortar e vai ficar diferente, vai demorar para crescer, vai tomar outras formas. Você vai jogar no lixo. Mas é como dar liberdade àquilo que podendo ser o seu máximo, não já está mais podendo ser o seu máximo. Então é importante ter em vista que há um agricultor. Eu acredito que o agricultor são as contingências da nossa liberdade. Por exemplo, eu faço alguma coisa, eu sou preso, porque eu fiz um crime e agora eu sou preso. Eu preciso entender que está dentro da contingência da liberdade. Isso é uma lei imposta até pela natureza. Não dá para respirar embaixo da água. No lar do abismo, você vai morrer. Você vai morrer. Se você cortar o seu pescoço, você vai morrer. Então, existem alguns limites impostos, algumas contingências. Agora, é interessante que não é a videira que murcha sozinha, porque a videira não vai deixar se apodrecer. Como as roseiras que a gente não cuida direito. Porque o agricultor da natureza parece que é bem... Antes achavam que eram as fadas na primavera, né? Agora a gente acha que é a natureza mesmo, porque a planta que está em um lugar artificial morre se você não passar por esse processo. Agora, todo ramo que não dá fruta, ele corta. E eu já tive tanto medo desse versículo que eu comunico-me com pessoas que já tiveram medo desse versículo. Porque não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver, as chamas não tem nada a ver, na minha abordagem psicanalítica, a qualquer tipo de punição ou a qualquer tipo de ódio da parte do agricultor. Porque como eu sou agricultor e sei que as minhas plantinhas, eu tenho dó de fazer isso, e eu acredito que aquele que me criou é a minha imagem, e eu sou a imagem e semelhança dele, não faz muito sentido que ele goze desse momento, sendo agricultor. Mas não impede de fazer. Não, a gente tem que fazer. Quando terminar esse podcast, eu tenho que fazer isso. E logo embaixo tem uma frase que explica, uma frase explicativa. É bom entender a sintaxe. É muito bom se aprofundar na sintaxe. Essa frase, ela está implicitamente explicativa. Ela o limpa. Ela o limpa. Você não é a ponta do galho cortado. Você não é aquilo, você é o galho. Foi cortado de você uma coisa que passará por uma aniquilação, graças à natureza, graças a Deus.
graças ao bom senso de quem passou pelo envisionnement du sujet. Senão dá tudo errado, merda. Merda atrás de merda, atrás de merda. Palavra linda. De modo que ele dê mais fruto. É uma segunda chance ao ramo. São as várias e incontinuáveis chances ao ramo que são dadas todos os dias. Amanheceu vivo, não tem como não ter sido dado essa chance de criar um fruto. Vós estão limpos pela palavra, suponha o pobre coitado Jesus. Mas aí ele fala, mesmo assim, se não tiver meio em dúvida, lembrem que os que não estiverem permanecendo em mim não darão fruto. Então, se vocês quiserem saber se vocês estão em mim, se essa conexão aconteceu, biologicamente aqui no caso da parábola de Jesus, ou dessa metáfora de Jesus, mas psicanaliticamente, como no envisionnement de Paulo, nos mostram exatamente essa conexão. O que não dá fruto é justamente aquele que não consegue se entregar ao amor de pelo menos uma outra pessoa. Começando com uma única outra pessoa. Anterior já estava bom. Sabe assim? É só amar o ramo anterior mesmo, de qual você deu fruto, por exemplo. E não da boca para fora, como já falou o Joãozinho, que era tão bonitinho, rogava por nós. Não da boca para fora, mas com ações de verdade, atendo-nos à verdade. E eu acredito que cumprindo os nossos votos só antes ou perante aqueles que a gente conheça, que tema ao Senhor, ou que sejam da mesma estirpe daquele que teme ao Deus que eu temo. Se ele não teme ao Deus que eu temo, se a minha crença não abarca a crença daquele Deus não é o Deus que eu temo. É importante saber também dessa contingência. De fato que as gerações futuras se lembrarão da sua figura de qualquer modo, se você não vai conseguir. Até nem que seja o coveiro. A tua lembrança restará para as próximas gerações. E eu vou finalizar lendo em latim o encontro psicanalítico, psicológico de Paulo com o Senhor. Vou beber só uma água aqui porque eu me empolguei, falei demais. 3 velhos dormindo. E come ter facere contigit ud appropinquaret Damasco, et subito circum fusit eum lux de caelo, et cadens in terram audiuit vocem dicenten sibi, Saule, Saule, quid me persequeris? Quid dixit, quis es Domine, et illo, ego sum Iesus, quem tu persequeris. Sed serge et ingredere civitatem, et dictatur tibi, quid te operteat facere, viri autem illi qui comibantur cum eos staban stupefacti, audientes quidem walking nemine autem videns. Surrexit autem Saulus de terra, apertisque oculi nihil videbat, ad manus autem illum tragentes induxerum Damascum. Bateu, né? É bom.
a gente vai ficar cego nesse processo de envisionnement. É um convite. Uau, não esperava esse final. Deu 25 minutos. Você vai ter que achar uma protestante. Católica. A leitura de hoje, então, fala sobre... no Evangelho, sobre os frutos e sobre os ramos, que são, num verbo que se repete muito, cortados. Com a primeira leitura, se fala do ato contínuo da conversão de Paulo. Foi possível identificar por aqueles que estavam recebendo Paulo pela primeira vez, ou Saulo, né? Eles viam conseguiam enxergar naquele Saulo um fruto que produzia muito fruto, mas de destruição. Ou seja, há uma possibilidade também do fruto se produzir, e o mundo está aí para mostrar, que o fruto pode se produzir muito bem, não ligado ou separado da videira, né? E Paulo passa naquele cringe moment total lá, porque esse aqui é o Saulo, meu amigo, acabou de se converter, todo mundo batia a porta na cara dele. Mas isso era uma manifestação de que Paulo teve que passar por um processo muito forte de se reconhecer errado internamente. Essa persona que ele exercia e que de repente viu-se, ele na rua direita fica cego e vê que ele estava errado o tempo todo. Ele. Claro que isso ele estava se referindo, ou o livro se refere à situação política, religiosa ali de Jerusalém pós-morte de Jesus. Mas independente disso, intimamente ele estava tendo que lidar com estar totalmente errado de ontem para trás. E ele já com 50 e poucos, 40, não sei, 60. Então, acho que esse pensamento pode gerar um tipo de condenação, que é onde na segunda leitura vai se falar sobre, ainda que você se condene por esses erros, eles não acontecem fora de um propósito, como a vida de Paulo mostra. O ato de cortar significaria então, se a gente passar o ramo para interno, um ramo interno, a gente vai ver que o ato de cortar seria como exercer liberdade. Porque eu me corto, não no sentido 2020 anos, mas eu me limito, eu me reduzo para que produza-se fruto. Vou até tirar o sujeito. Então, envolve uma visão religiosa. Porque uma visão materialista diria que quanto mais ramos eu tiver, mais eu vou produzir. Essa é uma visão materialista. De mim, ramo. Agora, uma visão idealista de mim, ramo, é a videira precisa produzir mais. Logo, eu, por mais que eu cresça, não vou produzir fruto. Então, preciso me cortar, preciso me limitar. E eu acho que essa é uma limitação ao sentido religioso de existir. Que é quando você se limita no sentido, não sou eu aqui, é Deus lá, ou o eterno, ou qualquer coisa que você chame de religioso. Ainda que seja a experiência de ter filho, essas coisas assim, bem internas. Qualquer coisa que você diga que isso se tornou um sentido, você consegue ter mais liberdade para se cortar. E o que acontece depois disso? O querer se torna cristalino. Quando a pessoa voluntariamente, por um sentido religioso,
se ajusta, ou nem diria se cortar, mas diria se estar, simplesmente estar ali pendurado na videira, só de estando ali, com o sentido religioso, daria um querer cristalino. Pedi tudo o que quiserdes e vos será dado. Porque quando você tirar tudo que você quer errado, e vai saber lá quantas camadas geológicas você vai achar de tudo que a gente deseja errado, vai chegar um momento em que o seu querer é o querer do quero que a montanha entre no mar e quero que o mar entre no lugar da montanha. Isso vai acontecer se você descer todos os degraus dos seus quereres sem fundamento. Porque eu chegar na praia e falar isso é um querer sem fundamento. E aí, essa questão de um desejo cristalino, de um querer cristalino, vai levar a uma necessidade também de ter que... Porque muita gente diz que não precisa desse pensamento religioso. Esse pensamento religioso não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Mas o sentido religioso envolve um sentido das coisas acontecerem hoje, amanhã. Reflexões tempo-espaciais. Hoje, agora está de dia, daqui a pouco vai estar de noite. Aí tem dia que tem lua, tem dia que não tem. Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Ok, essas coisas assim que são extremamente materiais, são praticamente o meu corpo, minha experiência de noite nascer, precisa de um sentido. A saída da videira é oferecer um sentido àquele ramo, aquela coisa frágil. Por que é frágil? Porque ela mesmo diz, quando é cortado, eles colocam junto, seca e depois pega fogo. Então, é uma reflexão sobre... Essa reflexão pode ser assim, de grandes transformações. A pessoa agora vai para o Nepal, vai fazer um retiro, porque agora ela descobriu que existe o religioso, depois de virar CEO de uma empresa. Não necessariamente, eu acho que ela envolve mais o dia a dia, a pequena liberdade diária que nasce com o sol, que morre com o sol. Essa coisa pode ser também impregnada, ou essa coisa também pode consentir com a ideia de uma videira, né? Isso é basicamente identificar um olho que me vê, um Deus que me habita. Qualquer Deus, pode ser qualquer um. Pode ser o Henrique Cristo, mas aqui eu me dobro, eu me reflito. E também, como eu já falei, compreender a insignificância de que se está no meio de um processo. Você não é o fim do processo, você produz fruto, mas você não é o fim do processo. Você é uma ponta do meio que se produz fruto. A gente que teve a videira sabe, a videira plantada, ela está bem longe de onde está um ramo. Assim. Então, assim, o ramo de lá, coitado, não vai nem ver que existe uma videira. Precisa ser um salto romântico idealista para ele acreditar que ele é parte de uma planta. E também para acreditar que ele tem um processo que não finaliza em si. Que aí... bate, é como um caminhão atropelando o ego que atravessava a rua para ir no supermercado. Porque não tem uma função em si, na pessoa não tem uma função em si. Se a pessoa não gerar uma função, não há nenhuma. Você viu aquela escritora que foi mordida por pitbull, que arrancaram o braço dela? Ela está fazendo assim sarais, investigando... seres da mitologia que perderam o braço. Mano, a cabeça da mulher.
Entendeu? Isso acabaria com a vida de qualquer um. A pessoa ia pedir ajuda para alguém, porque não tinha um braço para se matar. Então, o que eu quero dizer para finalizar mesmo distante da videira, o ramo compartilha os mesmos ideais da videira, os mesmos ideais, produzir fruto e eventualmente ser cortado também. E qual é o ideal desse livro, dessa leitura? Deus amou tanto o mundo que me mandou ao mundo para salvá-lo. Entendeu? Que eu sou um raminho. Ah, 10 minutos. Posso ser contratado. Qualquer igreja vai me contratar para padre. Deus te gerou, Deus te generou, olhado e quebrante, deste mal Deus te curou, se for na tua gordura, ou na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento. Se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja tirado, com o poder de Deus e da Virgem Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O poder de Deus, que Deus lhe cure quem receber. Esse ramo foi embora, foi pro lixo, não roga mais. Esse já passou, com o poder de Deus já não roga mais.